Olá pessoal, vamos seguir aqui os nossos estudos e agora vamos tratar das instruções de controle da linguagem Java, para que a gente possa criar algoritmos mais complexos. Então nós podemos criar aí algoritmos simples e complexos e para isso nós vamos nos prover de instruções de controle de seleção e de repetição. E nesta aula nós vamos estudar as instruções if e while e mostrar alguns exemplos de uso dessas instruções. Esta aula está baseada no capítulo 4 do nosso livro-texto Java como Programar. Então vocês podem estudar esse capítulo para compreender bem as instruções de controle que nós vamos estudar nesta aula. Então vamos introduzir aqui o nosso assunto, pessoal. Olha só, no processo de construção de algoritmos, nós vamos deparar com uma série de situações, como tomadas de decisão, para nós escolhermos aí entre caminhos de execução diferentes para nós seguirmos, né? E também nós vamos nos deparar com necessidade de iteração, ou repetir algumas instruções que o programa executa. E aí é necessário muitas vezes repetir uma determinada quantidade de vezes essas instruções. Então, para isso, né, a programação estruturada, no caso aqui que a linguagem Java também faz parte, ela possui instruções de controle apropriadas para seleção e interação, né? E essas instruções de controle são chamadas de instruções de seleção e instruções de repetição ou iteração, tá? Fazer a iteração aí em um determinado conjunto de código, né? O conjunto de instruções. Então, é isso. Mas vamos lá, pessoal, vamos relembrar aí o que é necessário para escrever um algoritmo. O que você precisa para poder escrever um algoritmo? Para a gente escrever bons algoritmos, nós precisamos o quê? Precisamos entender o problema que nós precisamos resolver. Nós precisamos planejar cuidadosamente a solução, para nós não ficarmos aí perdendo tempo, escrevendo código, refazendo, apagando e fazendo novamente. Claro que você sempre vai ter que alterar, corrigir algum código que você fizer, mas se você não entender o problema e não planejar como é que vai ser o seu algoritmo, você vai perder muito tempo escrevendo código que não vai funcionar. E você vai ter que sempre refazer esse código, tá? E vamos também precisar descrever os dados que serão processados, né? Dados que serão necessários para a entrada no nosso algoritmo, para processamento e quais dados serão necessários, né, de retorno. O que eu espero que seja a saída do meu programa. E para isso nós precisamos também determinar a sequência, as condicionais e as interações que haverão, né, no nosso algoritmo para poder ter o resultado que nós esperamos. Ou seja, é necessário ter o devido controle do programa. Então, vamos precisar organizar os componentes de forma compreensível e devidamente estruturado para poder ter o resultado esperado. Em relação a isso, a linguagem Java, né, fornece algumas estruturas de controle aí adequadas para isso. Essas estruturas de controle, elas não são apenas da linguagem Java, né? As linguagens modernas, né, possuem estruturas de controle adequadas para poder construir algoritmos complexos de forma simples, né? Também você não pode ter estruturas complexas demais para poder escrever os seus algoritmos. Então, nós escrevemos programas complexos com estruturas simples que o Java fornece. As estruturas, em geral, né, elas ajudam a organizar apropriadamente as transferências de controle. Então, há casos onde o algoritmo vai ser executado de forma sequencial, mas muitas vezes a necessidade, né, de sair da execução sequencial do programa, no caso de condicional ou de necessidade de iteração. Antigamente, nas primeiras linguagens de programação, eram utilizadas instruções do tipo goto, né, e nesse caso aqui, a instrução goto foi muito utilizada nessas linguagens de alto nível até a década de 60 para transferência de controle. Só que havia problemas sérios com o uso da instrução goto, né, provocando o que era chamado de
programação espaguete, onde você não sabia direito para onde é que ia uma determinada instrução. Então, na década de 60, tornou-se claro o grave problema do seu uso indiscriminado, e você pode consultar aqui este site, aqui tem um artigo do Dijkstra que mostra os problemas causados pelo GoTo, tá? E em meados da década de 70, os programadores começaram a levar a sério a programação estruturada, começaram-se a pensar em formas de organizar melhor o código, e essa organização foi chamada de programação estruturada, também o Dijkstra comenta no seu artigo, que buscou-se a eliminação do GoTo e para a construção de programas mais claros, mais fáceis de depurar, modificar e menos propenso a bugs. Então aí teve uma certa revolução aí na programação ou no mundo da computação quando foi introduzido aí a programação estruturada. Alguns cientistas, como Bohm e Jacobini, demonstraram nesse artigo aqui, que vocês também podem acessar, podem estudar aí, ver até o mesmo histórico do surgimento da programação estruturada. Eles demonstraram que todos os programas podem ser escritos a partir de 3 estruturas de controle. A estrutura de sequência, onde nós escrevemos o nosso código em sequência, estrutura de seleção, para determinar caminhos a se seguir, e a estrutura de repetição, para repetir determinados trechos de código. Então, com essas 3 estruturas, nós conseguimos escrever qualquer algoritmo. E a linguagem Java vai atender a essas 3 estruturas, ou que nós vamos chamar aqui de instruções de controle. Então, se nós combinarmos essas estruturas aqui, essas 3 estruturas, nós vamos poder fazer qualquer algoritmo, nós poderemos também alinhar essas estruturas para poder escrever qualquer tipo de algoritmo. O alinhamento se refere, por exemplo, a dentro de uma estrutura de seleção eu colocar uma estrutura de repetição. Dentro de uma repetição poder colocar seleção e sequência. Tá? Então isso é o que a gente fala aqui de alinhamento de estruturas. Então vamos começar aqui pela instrução de seleção única if. Tá? Nós temos basicamente 3 tipos de instruções de seleção, que são as instruções, a instrução de seleção única if, a instrução de seleção dupla if-else e a de seleção múltipla switch. Mas nós vamos começar aqui pela instrução de seleção única if. Instruções de seleção são utilizadas para escolher entre cursos alternativos de ações. No caso do if, vamos ver esse pseudocódigo aqui. Um pseudocódigo aqui é um programa escrito numa língua vernácula para poder compreender o algoritmo que nós precisamos. Depois podemos pegar esse pseudocódigo e transformar numa linguagem de programação de verdade. Vamos analisar aqui esse pseudocódigo. Solicitar a nota de um aluno. Então nós temos aqui um algoritmo para poder fazer alguma verificação com base na nota de um aluno. Então solicitar a nota de um aluno. Aí vamos receber a nota do aluno, tá? E aí temos uma condição. Se a nota do aluno for maior ou igual a 70, vamos fazer alguma coisa. Então vamos imprimir aprovado, tá? Se não for maior ou igual a 70, então esse trecho de código que está aqui indentado não será executado. Vai seguir para a outra linha, que é imprimir a avaliação finalizada. Então, se a nota for menor do que 70, vai imprimir a avaliação finalizada, mas não vai imprimir um resultado nenhum, se é aprovado ou reprovado. Se a nota do aluno for maior ou igual a 70, vou imprimir aprovado e depois imprimir a avaliação finalizada. Então, tem uma verificação aqui de algo que pode ser impresso ou não, dependendo de uma condição. E essa aqui é uma condição única, que é o nosso if. Vamos aqui avaliar o nosso if utilizando um diagrama de atividades da UML, tá? Que é o diagrama de atividades da UML. Ele representa um fluxo de controle, um fluxo de atividades de um determinado algoritmo. Então, ele pode ser de forma sequencial. Nós temos sempre o estado inicial, representado por uma bola cheia, pintada. Nós temos sempre um estado final, tá? Representado por uma bola cheia com
outro círculo ao redor desta bola cheia, tá? E nós temos as atividades, ou as ações, né? O estado de ações, está representado por um triângulo, um retângulo, né? Com as bordas arredondadas, certo? Então, nós temos aqui os estados de ações, né? Cada ação que é executada em sequência. Se houver alguma condição, essa condição é representada por esse símbolo de decisão, tá? Que é um losango. E aí do losango eu posso sair duas ou mais setas, tá? E aí em cada setazinha é chamada seta de transição, tá? A cada setazinha é colocada aqui a condição de guarda, certo? A condição de guarda para seguir ou não por um determinado caminho. Por exemplo, aqui, ó. Essa setazinha aqui, ó, que eu estou apontando, esse caminho é percorrido se a nota for maior ou igual a 70. E esse outro caminho aqui é percorrido se a nota for menor do que 70. Tá? Então, esse aqui é o diagrama de atividades da UML. Parecido aí com um fluxograma, que é outro tipo de diagrama também. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o estado inicial, e aí é solicitada a nota, né? Solicitar nota. Depois, nosso algoritmo pede essa nota, né? Recebe essa nota, né? Então, é solicitada a nota e é recebida esta nota, né? É executado algum comando para que o usuário possa informar os seus dados e aí o programa recebe essa nota. E aí chego numa decisão. A nota é maior ou igual a 70? Se for, ele vai para essa outra atividade, que é informar a aprovação. Depois que informar a aprovação, segue para informar a finalização. Caso não seja maior ou igual a 70, ou seja menor do que 70, ele vai apenas informar a finalização do programa e aí chega no estado final e encerra-se o algoritmo. Então, aqui uma representação do nosso if, tá? Nossa instrução de seleção única if, através do diagrama de atividades da UML. E como é que é escrito em Java? Tá? É utilizada a palavra-chave if. Abre e fecha parênteses por obrigação, né? É obrigado você ter if, abrir e fechar parênteses e dentro dos parênteses colocar uma condição. Essa condição que você colocar entre parênteses tem que ser true ou false. Não pode ser um inteiro, um char, um double, uma string, tá? O resultado não pode ser outro tipo a não ser um booleano. Então temos aqui, ó, uma nota que é do tipo inteiro, sendo comparada, né, com um operador relacional maior ou igual, com esse literal que é 70. Então, nota maior ou igual a 70, essa condição aqui, ó, ou essa expressão aqui vai retornar um resultado booleano, true ou false. Então, o if sempre espera que a expressão que estiver dentro dos parênteses seja true ou false, tá? E aí, se for verdadeiro, executa esse código, senão, ele passa direto para a próxima instrução. Vamos ver essa instrução aqui mais detalhadamente. Então, nós temos aqui um scanner, né, um objeto SC scanner, ou uma variável SC que aponta para o objeto do tipo scanner. E aí é impresso na tela a seguinte informação: informe a nota, né? Aí é executado o comando nextInt do scanner para poder o usuário informar sua nota. O resultado que ele informar, ele dá Enter e o resultado é apresentado para essa variável, é atribuído a esta variável do tipo inteiro chamada nota. E aí tem a condição: se nota maior ou igual a 70, e aí executa o código system.out.println aprovado. E aí segue-se para system.out.println avaliação finalizada. Veja, pessoal, que este if aqui está sem chaves, tá? Mas eu posso ter a mesma condição if com chaves, ó. O mesmo código de cima está aqui embaixo, tá? Ó, se nota maior ou igual a 70, abre chave, system.out.println aprovado, fecha chave. E aí depois tem a outra instrução de impressão na tela. Qual a diferença de um if com chaves e um if sem chaves? Está aqui nesses balãozinhos aqui, ó. A condição if sem chaves, né, ele tem apenas uma instrução dentro do seu corpo, ok? Se eu tenho um if e o corpo dele é apenas uma instrução, eu não preciso colocar as chaves.
tá? Então, ele verifica a expressão entre parênteses. Se true, executa a primeira instrução após os parênteses, tá? E se não, ele segue para a próxima e depois ele segue para a próxima instrução, tá? Sempre vai fazer isso. Então, esse segundo system out println aqui, ele não pertence ao corpo desse if, tá? Porque o if sem chaves, ele executa apenas uma instrução, que pode ser uma instrução simples, né, que encerra-se com ponto e vírgula, pode ser um outro if, pode ser uma instrução de repetição, mas ele só executa uma instrução, tá? E a instrução de seleção que tem chaves, eu posso colocar mais de uma instrução dentro dela. Então, se eu tiver uma necessidade de colocar mais de uma instrução dentro de um if, então eu coloco as chaves. Então, ele verifica a instrução entre parênteses. Se true, executa o bloco todo. Então, eu vou ter um bloco de instruções, executa o bloco que está entre as chaves do if. E, ao final, segue para a próxima instrução após a chave do if, tá? Por questão de legibilidade, pessoal, é importante que a gente sempre coloque as chaves, mesmo que tenha apenas uma única instrução, para ficar claro qual é o código que vai ser executado para aquele if, tá? Ficar claro para quem? Para quem está programando, para quem está lendo o código, porque para o computador já está claro o que ele vai executar, independente se tem chave ou não. Tá? E agora, vamos ver outro tipo de seleção aqui, ó, a instrução de seleção dupla if else. Nós vimos aqui a instrução de seleção única, if, bem simplesinha, né? Mas aí nós temos a instrução de seleção dupla if else, né? A duplazinha famosa aí, que vocês também já devem conhecer. Mas vamos ver aqui como é que é feito em Java. Vamos primeiramente ver esse pseudocódigo aqui. Solicitar a nota de um aluno, receber a nota do aluno. Se a nota do aluno for maior ou igual a 70, imprimir aprovado. Caso contrário, imprimir reprovado. Então, eu vou imprimir a informação aprovado nesta condição de nota maior ou igual a 70. No caso de nota menor do que 70, eu quero imprimir uma outra informação. No caso aqui, ó, imprimir reprovado. Então, eu vou ter aqui dois códigos que são exclusivos. Ou vai ser impresso aprovado, ou vai ser impresso reprovado. Nunca as duas informações serão executadas, tá? Então, aqui eu temos a condição if e a condição contrária, que é o else, tá? Que é o imprimir reprovado. E após a execução dessa instrução if else, né, aí é impressa a informação, a avaliação finalizada, tá? Vamos ver como esse if else é representado no diagrama de atividades da OML. Então, nós temos aqui o estado inicial, e aí temos a atividade, solicitar nota. Depois tem a receber nota. E aí é feito a seleção dupla. Veja que nós temos duas saídas aqui, ó, com condição de guarda para atividades, tá? Não vai para uma instrução que vai ser comum às duas, ó. Olha só, são dois caminhos exclusivos. Nota maior ou igual a 70, informar reprovação, segue para informar finalização. Ah, não, nota menor do que 70, então informar reprovação e segue-se para informar finalização. E aí segue para o estado final. Compreenderam? Vamos ver como é feito isso no Java. Então, nós temos aqui o mesmo código aqui de pedir informação do usuário, pedir a nota do usuário. E aí nós temos o if, else, tá? Lembrando aqui a vocês que não existe um else sem um if anterior, tá? Eu posso ter um if sem else, que é a instrução de seleção única, mas eu não posso ter um else sem um if, porque ela faz parte da dupla if else, ok? Então, if, nota maior ou igual a 70, system out println, aprovado. Else, veja que o else aqui, ó, ele não tem parêntese, ele não tem verificação de condição, tá? Ele é executado sempre que a condição if for falsa, aí vem para o else. Então, ele não precisa de condição de seleção aqui, tá? Ou a condição de guarda, lá, diagrama de atividades. Então, system out println, reprovado. E aí depois segue-se para a impressão, a avaliação finalizada. Veja também que eu posso ter o if else sem chaves
e o if-else com chaves, tá? No if-else sem chaves, nós temos o corpo com uma única instrução. Verifica a instrução entre parênteses. Se true, executa a primeira instrução após o parênteses do if. Se false, executa a primeira instrução imediata ao else. E aí segue para a próxima instrução, tá? Veja que também, pessoal, posso ter um if sem chaves e um else com chaves, se o else precisar de mais de uma instrução. Ou um if com chaves e um else sem chaves, caso o if precise de mais de uma instrução e o else não, tá? Então, só afirmando aqui, que vocês já devem saber, né, já devem ter notado e até inferido, no caso do if-else com chaves, o corpo pode ter uma ou várias instruções de controle. O que acontece? O if verifica a inspeção entre parênteses, true executa o bloco ou o corpo, né? O corpo de código, a gente também chama o que está dentro de um bloco, de uma instrução de seleção de bloco, ou corpo. Então, executa o corpo ou bloco do if. Se false, executa o corpo ou bloco do else. Tá? Ao final, segue para a próxima instrução após a chave do else. Tá? Então, espero que vocês tenham compreendido bem aqui a questão do if-else também. Olha, pessoal, nós também podemos colocar as instruções if-else de forma aninhada. Né? Lembrando que colocar algo de forma aninhada, é colocar dentro do outro. Por exemplo, eu posso ter um if com um if-else dentro dele. Eu posso ter um else com um outro if-else dentro dele. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem que sempre se atentar para saber a quem um determinado else pertence. Por exemplo, aqui, ó, esse caso contrário aqui, ele pertence a esse se imediatamente anterior ou a outro se que ainda vem antes dele. Né? Então, ó, ele sempre pertence ao se ou ao if imediatamente anterior a ele. Tá? A não ser que eu tenha chaves para determinar precisamente a quem ele pertence. Eu posso ter um else que não necessariamente é imediatamente ao if anterior a ele, porque pode ser que esse if esteja dentro de outro bloco, tá bom? De outro conjunto de chaves, que não é necessariamente a chave de encerramento do if a qual esse else pertence. A gente tem que atentar bem em relação a onde está localizado o nosso else, né? A que bloco, a que corpo ele está pertencendo. Então, vamos ver esse pseudocódigo aqui. Ó. Se a nota do aluno for maior ou igual a 90, vamos imprimir A. Caso contrário, eu vou fazer uma outra verificação. Se a nota do aluno for maior ou igual a 80, eu vou imprimir B. Caso contrário, aí vai ter um outro if-else. Se a nota do aluno for maior ou igual a 70, vou imprimir C. Caso contrário, se a nota do aluno for maior ou igual a 60, imprimir D. Caso contrário, se a nota do aluno for maior ou igual a 50, vou imprimir E. Ou caso contrário, vou imprimir F. Tá? Então, nós temos um último else aqui, tá? Com a instrução simples de impressão, para finalizar o nosso alinhamento aqui de códigos. Em Java, como é que nós vamos construir? Nós vamos construir if, nota maior ou igual a 90, né? System.out.println, A. Else, aí ó, veja que eu tenho um único bloco ou uma única instrução no else, que é um if-else alinhado, tá vendo? Ó? Então veja, por isso que eu não coloquei aqui as chaves, porque é uma instrução única, porque essa instrução, tá? Instrução única não, né? Uma instrução alinhada, que eu conto como uma única instrução. Então, ó, veja, if nota maior ou igual a 80, B, se não, aí tem um outro if-else, que depois tem outro if-else, depois tem um outro if-else, e aí se finaliza com essa última instrução aqui, tá? Eu posso simplificar toda essa instrução alinhada aqui desta forma. Em vez de pular a linha a cada else, né, para poder colocar um if, eu posso colocar o if logo em seguida do else, ó. If, nota maior ou igual a 90, imprimir A. Else, if, tá? Nota maior ou igual a 80, B, que aí, ó, não perde a legibilidade do código, esse formato aqui, certo? E mantém a mesma ideia desse primeiro if-else, até mesmo sem chave, tá vendo? Eu não tenho nenhuma chave aqui nesses códigos.
Agora, pessoal, vamos atentar aqui para a questão de que no if else anterior, de forma aninhada, nós não colocamos chaves. Veja só, se eu precisar de que algum desses if aqui, ou algum desses else, precise de mais de uma instrução, aí eu preciso colocar chave. E aí eu vou precisar entender bem a quem é um else pertence. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver essa seguinte situação. O que será impresso se a nota igual a 50 ou se nota igual a 80 e faltas igual a 30? Vamos lá. Ó. Veja só aqui. Ó. Sem as chaves, o compilador Java sempre associará um else à instrução if imediatamente anterior, que está sem par. Olha só. Se nota maior do que 70, eu não tenho chave aqui, tá vendo? Em nenhum lugar. Então, ele vai ter apenas uma instrução, que é esse if aqui. Ó. Se faltas menor do que 20, vai imprimir aprovado. Se não, esse else pertence a quem? Pertence ao primeiro if que está sem par, else. Então, é esse if de faltas menor do que 20. Então, system.out.println reprovado por falta. Aí eu tenho outro else aqui. Mas lembrem, eu não tenho um else de um else, eu tenho um else de um if. Então, a que if esse else pertence? Ele pertence ao if imediatamente anterior que está sem par. Esse if aqui, ó, já tem um par dele. Então, esse else pertence ao if de nota maior do que 70. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser impresso reprovado por nota. Então, veja só. Nesse primeiro else aqui, ó, nesse primeiro trecho de código aqui, perdão. Se nota for 50, ele vai para onde? Ele vai para esse else aqui, ó. Não para esse primeiro else, porque esse primeiro else aqui é desse if que está alinhado ao primeiro if. Então, ele vai para esse último else aqui, ó. Reprovado por nota. Se nota for 80 e faltas 30, ó. Então, ele vai entrar nesse primeiro if. Se nota maior do que 70, ele entra aqui. Falta menor do que 20? Não, porque eu tenho falta 30. Então, ele vai para esse else aqui. Então, vai ser impresso a informação, ou vai ser impressa a informação reprovado por falta. Esse código aqui fica mais legível desta outra forma aqui, ó. Colocando chaves, ó. Se nota maior ou igual a 70, aí abri e fechei chaves. Aí eu tenho um if else dentro do primeiro if. Se a nota for menor ou igual a 70, então ele vem para esse else do primeiro if, ó, reprovado por nota. Então, lembrem de analisar bem a quem um else pertence, ou a qual if um determinado else pertence. Tá? Bem, vamos analisar aqui. Ó. O que será impresso? Há erro de lógica? Vamos analisar essas duas situações aqui. Ó. Para x igual a 20 e para x igual a 5. Vamos tentar aqui para x igual a 20. X é maior do que 10? Sim, é maior do que 10. Então, vai ser impresso x é maior do que 10. Se x for 5, x é maior do que 10? Não, vem para esse else. System.out.println, x é menor do que 10. Beleza? E aí tem esse outro System.out.println aqui, ó, informe o valor maior que 10. Só que veja, esse último println, ele não pertence a esse else, porque esse else não tem chave. Então, eu vou ter um erro de lógica aqui, por quê? Porque eu estou querendo informar que ele apresentou, que ele precisa informar um valor maior do que 10, mas independente se ele tem informado ou não um valor maior do que 10, ó, porque eu tenho um if else sem chaves. Então, essa última informação, informa um valor maior do que 10, vai ser impresso independente se ele informou 20 ou se ele informou 5. Então, existe um erro de lógica. Não existe um erro de código em relação à compilação. Não existe um erro de compilação, mas um erro de lógica. Então, atente que isso aqui o programador não vai reclamar para você. Quem tem que cuidar disso aqui é você, porque é questão de lógica. Tá? Então, nesse caso aqui, esse else precisaria estar entre chaves. Olha só essa outra situação aqui, ó. Eu tenho if x maior que 10, um espaço e um ponto e vírgula. E aí eu tenho a informação.
System Out.ln, x é maior do que 10. Olha só, pessoal, esse if aqui não tem chave e termina com ponto e vírgula. Uma instrução vazia também é uma instrução. Então, o que vai acontecer? Quando ele informar x igual a 20, ele vai executar esse if vazio, terminar com ponto e vírgula e vai imprimir x é maior do que 10. E quando o x for 5, ele não vai executar essa instrução vazia, ou seja, não tem, na verdade, essa instrução aqui não serve para nada, e também vai imprimir a informação x é maior do que 10. Porque esse println não está dentro desse if. Porque esse if tem uma instrução, a instrução é vazia. Como é que eu sei que é uma instrução vazia? Porque eu estou encerrando com ponto e vírgula. Então, se eu colocar um if, não colocar nada no corpo do if, colocar um ponto e vírgula, ele vai entender que é um código. Na verdade, que é uma instrução vazia. E a próxima instrução que vier não vai fazer parte desse if. Tá? Então, essa instrução x é maior do que 10, ou essa informação, vai ser impressa independente se o x for 20 ou se o x for 5. Então, existe aqui também um erro de lógica. Tá? Para que esse println fique dentro desse if, eu tenho que apagar esse ponto e vírgula aqui. Ok, pessoal. Existe também, pessoal, a forma if-else através de um operador ternário, tá? Esse operador aqui que é escrito numa única linha, ou pode ser dividido em várias linhas aqui, mas é uma instrução só, tá? É o operador condicional ponto de interrogação seguido dos dois pontos, eles sempre vêm juntos, tá? Eu não consigo colocar eles um ponto de interrogação sem os dois pontos ou dois pontos sem o ponto de interrogação, tá? É um operador ternário. Como é que se lê isso daqui? Eu tenho aqui a string resultado, que é uma variável, é igual ao resultado, tá, dessa condição aqui. Como é que eu leio? Nota maior do que 70, se for verdadeiro, se for true, essa condição aqui, ele vai atribuir à variável resultado o valor que está logo em seguida a condição aqui representada pelo ponto de interrogação. Esse que seria o nosso bloco do if, tá? Então vai atribuir para resultado o valor aprovado. Esses dois pontos, ele é correspondente ao else. Se a nota for menor ou igual a 70, ele vai para essa parte D aqui, vai atribuir à variável resultado o valor reprovado. E aí eu termino com ponto e vírgula, tá? Então, é true, então, bloco C. É false, então, bloco D, ok? Então, vamos entender o que é cada parte aqui. A parte A é a variável que receberá o resultado da avaliação. Então, eu sempre tenho que esse operador condicional ternário, ele vai retornar alguma informação. Um inteiro, um booleano, um string ou alguma outra coisa. Ou seja, eu sempre vou ter que ter uma variável ou alguma coisa que recebe o tipo, né, que está dentro dessa condicional. Então, eu tenho que ter um casamento aqui correto de tipo de dado entre a variável que recebe o resultado da avaliação e o que está dentro da avaliação, tá? Eu não poderia ter aqui, por exemplo, um inteiro sendo atribuído ou sendo retornado por essa condicional aqui, para a variável string, do tipo string. O B o que é? É a expressão booleana da condição. É o que vai determinar se eu vou executar o passo C ou o passo D. O que é o C? É o valor a ser retornado caso a condição seja verdadeira. E o D é o valor a ser retornado caso a condição seja falsa, tá? Então, muita atenção aqui para esse operador condicional. Quando é que eu utilizo esse operador ternário aqui, em algumas situações onde o if-else não pode ser utilizado, tá? Que a gente vai ver, principalmente quando a gente precisa atribuir o resultado de uma condição a uma determinada variável. E eu não posso colocar um corpo if-else. Existe uma ferramenta chamada iReport, tá, para a construção de relatórios, onde isso é muito utilizado. Então, há determinadas situações onde isso é útil. Tá? Também nós vamos ver em outras situações
quando tivermos a oportunidade, tá? Mas entendam que existe esse operador ternário de condicional também no Java. Ok, pessoal, vimos aí o operador de seleção única if, o operador de seleção dupla if-else, vimos o operador condicional ternário, e agora nós vamos ver a instrução de repetição while, tá? Que é a nossa primeira instrução de repetição que nós vamos ver aqui no nosso curso. Uma instrução de repetição permite que um conjunto de instruções seja executado enquanto uma condição for verdadeira. Tá? Então, eu vou repetir um conjunto de instruções enquanto uma determinada condição, que eu vou chamar aqui de condição de parada, né, for verdadeira. Se for falso, ele sai dessa repetição e vai para a próxima instrução. A linguagem Java fornece 3 instruções de repetição, ou de interação, ou de loop. Né? Nós podemos também chamar essas instruções de loop. Então, quais são elas? O while, do while e o for. Mais na frente a gente vai ver também um for especial chamado for aprimorado. Mas basicamente são essas 3 aqui. Vamos analisar esse seguinte pseudocódigo aqui para compreendermos como funciona a instrução de repetição while. Observe o seguinte pseudocódigo que calcula o valor da primeira potência de 3 maior do que 100. Vamos lá. Inicializar a variável potência com o valor 3. Enquanto a potência de 3 for menor do que 100, vamos fazer alguma coisa. Faça isso aqui. Multiplicar a potência por 3 e atribuir a ela mesma. Né? Ou seja, potência igual a potência vezes 3. E aí, ó, quando ele calcular, né, aí volta para verificar essa condição. É menor do que 100? Se for, aí continua. Calcula novamente a multiplicação aqui. E aí vai voltando para a condição, verifica se é menor do que 100. Quando chegar a um valor maior do que 100, aí pronto, imprime o valor de potência. Então ele vai imprimir o valor, o primeiro valor da potência, né, maior do que 100. Vamos avaliar aqui no diagrama de atividade da OML como é que isso vai ser representado, né? Como essa interação é representada. Tá? Então, olha só, nós temos aqui o estado inicial, vamos inicializar aqui a potência com o valor 3. E aí, ó, ele vem para esse símbolo aqui que é chamado símbolo de agregação, para onde eu vou ficar voltando. Ó. Vou ficar voltando, né? Ele agrega aqui mais de um passo. Então, olha só, ele vem para cá, aí é feita uma verificação. Potência é menor do que 100, então vamos triplicar o valor da potência. Volta para cá e segue a execução. Tem uma interação aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um laço. À medida que esse valor aqui, ó, essa condição de guarda continua sendo verdadeira. Quando ela é falsa, ou seja, potência maior ou igual a 100, ó, ele vem aqui para o final, imprimir valor de potência. Então aqui nós temos o símbolo de decisão e o símbolo de agregação. Só um detalhe aqui, né, que essa informação que está aqui nesse triângulozinho com uma borda aqui dobrada é chamado de nota da UML. E aí a nota, ela é linkada ao componente aqui da UML que eu estou explicando através de linhas tracejadas, tá? Só um detalhe aqui sobre o que significa que essa representação aqui, ou essa notação aqui na UML. Então nós temos aqui a representação do while no diagrama de atividades da UML. Olha só como é que nós fazemos em Java. Ó, aquele mesmo código, potência igual a 3, enquanto potência for menor do que 100, potência igual a potência vezes 3, e aí eu volto. Ó. Veja que não tem chave. Quando não tem chave, é a mesma coisa ali do if. Então ele tem apenas uma instrução. Terminou a instrução, volta para verificar a condição e ficar repetindo esse laço aqui. Ó. É falso, então eu vou para a próxima instrução após o que está dentro do while, que no caso aqui é para imprimir o valor da potência. Tá? No caso de necessidade de colocar mais de uma instrução dentro do while, aí eu preciso de abrir e fechar as chaves como está aqui, para indicar onde é que começa e onde é que termina o while. Tá? E aí
todo o código será executado à medida que essa condição aqui for verdadeira, tá? E aí, depois que essa condição for falsa, é executada a instrução logo após a última chave, ou a chave de fechamento desse while, tá? Então, olha só, pessoal, como é que é formado o while? Eu tenho a palavra-chave while, abre e fecha parênteses, e dentro tem uma condição de parada, uma condição que tem que ser true ou false, tá? Então, essa condição aqui, eu posso ter uma expressão grande aqui, ó, tá? Bem simples ou mais complexa, para determinar se é true ou false. Se for verdadeira, um bloco com instruções vão ser executadas aqui, tá? E aí volta para cá para fazer uma verificação novamente. Se for falsa, aí ele sai do while. Agora, preste atenção aqui, veja que ele só sai daqui se a condição de parada for falsa em algum momento. Então, eu tenho que garantir que essa condição seja falsa em algum momento, tá? Porque senão eu vou provocar o quê? Um loop infinito, vai ter um erro de lógica aqui no nosso programa. Veja só aqui um exemplo. Int x igual a 1. While, enquanto x for maior do que 0, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o x mais 2, x igual a x mais 2. Mas veja, o x sempre vai ser maior do que 0 aqui. Ó. Vou imprimir x e vai ser sempre maior do que 0. Vai acontecer o quê? Carinha de trecho aqui, ó. Vou ter um loop infinito, vou ter um erro de lógica e eu não vou conseguir executar o que está depois do while, tá? Então, cuidado com relação a isso. Ok, pessoal. Nós temos também uma situação muito comum em repetições, que é a repetição controlada por contador. Tá? Vamos analisar aqui um problema. Uma classe de 10 alunos passou por uma avaliação através de uma prova. Solicita-se o cálculo da média da classe com base nas notas de cada aluno. Então, nós temos aqui uma quantidade definida, que é 10. Nós temos 10 alunos e precisamos solicitar as notas desses 10 alunos e calcular a média da classe. Tá? Então, será necessário ler a nota do primeiro ao 10º aluno sequencialmente para calcular a soma e depois tirar a média. Tá? Então, nós precisamos aí de uma iteração de 10 vezes, né? Uma iteração, precisamos iterar aí 10 vezes, solicitando nota e fazendo o cálculo da soma e depois tirar essa média dessas notas. Tá? Então, com o número de repetições já determinado, podemos utilizar um contador para fazer o controle das interações, e nós chamamos isso de repetição controlada por contador. Eu vou ficar incrementando uma variável para controlar a quantidade de vezes que um laço será executado, tá? Então, é por isso que nós chamamos de contador. Diferente um pouquinho aqui das anteriores, né, da potência aqui, eu fazia um cálculo da potência, né, e aí ele iria parar quando alcançasse um máximo aqui estabelecido, tá? No caso aqui eu estou contando, né, ou controlando através de uma contagem de interações pré-definida. Então vamos analisar aqui o pseudocódigo. Configurar o total com 0, configurar o contador de notas com 1, ou seja, a variável de controle aqui por contador, né, a variávelzinha de controle, tá, que nós vamos utilizar. E aí, ó, enquanto o contador de notas for menor ou igual a 10, eu vou executar todo esse código aqui, ó, todas essas instruções que estão mais indentadas aqui, tá? Solicitar a nota do usuário, receber a nota do usuário, adicionar a nota ao total das notas, e aí eu vou incrementar o contador, né? Ou seja, vou adicionar uma unidade aqui ao contador de notas para poder fazer uma nova verificação até chegar ao valor 10. Quando esse incremento aqui, ó, passar a ser 11, e aí essa condição vai ser falsa e eu vou sair da repetição, ou do loop, tá? Veja, pessoal, que no Java eu vou colocar isso aqui entre chaves, né? Porque é um conjunto de instruções, não é só uma única instrução. Então, no Java eu vou colocar entre chaves. Depois de executar a repetição, é feito o cálculo da média da classe, com o valor dividido por 10, porque eu já sei que o máximo de notas a ser inseridas serão 10, e vai ser impressa a média da classe. Ok? Então, aqui o algoritmozinho, né, eu coloquei aqui tudo dentro do método main mesmo, né,
para simplificar aqui a ideia, porque eu quero aqui apenas representar o while. Então, ó, nós temos aqui ó, o scanner, inicializamos a variável total com 0, o contador de notas, um número inteiro igual a 1. É importante, pessoal, que esses contadores sejam inteiros e não de ponto flutuante, porque senão pode dar algum problema aí de comparação e provocar um loop infinito. Então, ó, enquanto o contador de notas for menor ou igual a 10, aí faz a verificação, pede a nota, né, entre com a, no caso aqui, a primeira nota, certo? Ó, umzinho aqui, ó, 1 e um Azinho, primeira nota. Aí vai receber a nota, vai somar ao total, ó, total igual a total mais nota, e contador de notas igual a contador de notas mais 1, ou seja, incrementei aqui o contador. Aí feita a verificação 2, aí 3, e aí vai até esse valor aqui ficar 11, né? 10 mais 1, 11. Quando for 11, contador de notas menor ou igual a 10 é false, e aí sai do while, ó, a chavezinha aqui, ó, de fechamento do while, e aí calcula a média. Double média igual a total dividido por 10, e aí é impresso aqui duas informações. Total de todas as 10 notas é tal. A média da classe e feito aqui o formatador aqui indicando que vai ter duas casas decimais, né? E é colocado o valor da média. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, né? Entre com a primeira nota, 9,5, com a segunda nota, 8, e assim sucessivamente até a décima. É feito o cálculo e é apresentado esse resultado. Total de todas as 10 notas é 84,50. A média da classe é 8,45. Tá? Então, aqui, um exemplo de execução do nosso programa. Agora, vamos lá. Se eu quero um programa aqui que não calcule apenas 10 notas, né? Eu tenho um conjunto de classe aqui, quantidade variável de alunos. O que eu posso fazer? Eu posso solicitar do usuário, né, a quantidade de notas que vai ser inserida. Então, olha só, eu criei aqui a variável entrada, que recebe um objeto scanner, total igual a 0, contador de notas começa com 1, tá? O print forma a quantidade de notas, e aí eu peço, ó, criar uma variável chamada QTD de notas, recebe o valor informado pelo usuário, entrada.netInt. E aí a repetição controlada por contador não vai ter uma informação aqui precisa de quantas iterações vai ter, mas o usuário sabe essa informação e vai passar para o programa. Então, aqui, ó, vai ser menor ou igual, né, à quantidade formada pelo usuário. E aí, ó, mesma lógica, né, de interação, e aí se ele informou que são 20 notas, então quando for 21, ele vai sair do while, e aí vai ser total dividido pela quantidade de notas formada pelo usuário, quantidade de notas aqui, ó, total de todas as notas aí formadas pelo usuário, QTD de notas, aí o total e a média é apresentado o cálculo aqui da média para o usuário. Uma questão importante aqui, pessoal, também. Muitos programadores gostam de inicializar o contador com 0, tá? Aí, nesse caso, não é menor ou igual, né? No while seria menor do que a quantidade de notas. Então, dependendo de como você inicializa o contador, de 0 a 1, você vai ter que ter cuidado com o operador relacional que você vai utilizar no if aqui no while, tá? No while, ou no for, ou no do while, quando nós vermos mais na frente, tá? Se eu começar com 0, eu coloco o contador de notas menor do que a quantidade de notas. Se começar com 1, como é o caso aqui, coloco menor ou igual. Ou então, menor do que a quantidade de notas mais 1, né? Ou no exemplo anterior, menor do que 11, tá? Ok. Beleza. Entendido aí o algoritmo, pessoal, nós podemos aí aninhar as nossas instruções. Nós podemos não só aninhar if com if, né? Nós podemos aninhar while com if com while. Então, podemos mesclar aí esse aninhamento. Os exemplos anteriores mostram as instruções de controle empilhadas. Como assim? Feitas uma depois da outra. Um if, depois while, depois um if, depois um if else, tá? Mas nós podemos aninhar. Então, elas podem seguir desta forma aqui, ó. Int igual a 0, né? Vamos ver aqui, imprimir números divisíveis por 3, né, que são menores do que 100. Int igual a 0, QTD igual a 0, né, a quantidade aí de
de números divisíveis por 3 menor do que 100, e aí nós fazemos, ó, while i menor do que 100, né? Ou seja, eu tenho um contador. Enquanto eu tiver esse i menor do que 100, ele vai fazer essa seguinte verificação. Se o resto da divisão do i por 3 for 0, então eu vou imprimir esse i e vou dizer que eu achei mais um número divisível por 3. E aí incremento o i, né, depois desse if, e ele volta para fazer a verificação e assim por diante. No final, ele vai pular uma linha e vai imprimir tantos números divisíveis por 3. Né? Então, eu quero saber aqui a quantidade de números. Eu vou imprimir os números divisíveis por 3 e, ao final, dizer quantos números foram impressos. Tá? Então, aqui um exemplozinho de uma instrução aninhada, while com um if dentro dele. Ele poderia ter uma outra repetição dentro desse if e assim por diante. Aqui um outro exemplo de instrução aninhada. Agora veja que eu estou aninhando o while com outro while, ó, um while dentro de outro while. E aí eu tenho um while que incrementa, ó, enquanto o i for menor do que 10, e um outro while que decrementa. Ele começa com um valor maior, né? Por exemplo, aqui 10 menos i, no início vai ser 10, 10 menos 0, e ele vai diminuindo até enquanto for maior do que 0, vai diminuindo. Então, eu posso usar o while incrementando, a variável de controle aqui incrementa, e a outra variável de controle, que é o j, ela decrementa, tá bom? De 1 em 1, tá vendo aqui a j menos 1. Tá? Então, ó, ele, inicialmente, ó, imprime 9 asteriscos, né? Ou, perdão, 10 asteriscos. No próximo while, o i vai ser 1, então 10 menos 1 vai ser 9, não é isso? O j vai ser 9, aí vai ser impresso 9, depois 8 e assim até chegar a 1. Quando o j for 1, vai diminuir por 1, vai dar 0 e vai sair desse while, ok? Isso aqui em todas as situações, né, pessoal? Em todas as situações. E o i aqui vai parar de executar esse while interno aqui também quando ele chegar a ser 10. Veja que eu comecei com i igual a 0, então por isso que eu fiz i menor do que 10, ok? E depois só pular a linha aqui, no caso aqui pulando linha, né? Em cada impressão de asterisco pula uma linha para imprimir outros asteriscos e aí depois sai do while. Agora vamos ver aqui uma situação, pessoal, em que nós colocamos todo o nosso código dentro do método main, né? Para exemplificar o uso do if, do while, tá bom? Mas não é interessante que todo o nosso código fique dentro do método main, então vamos refatorar o nosso código para dividir e colocar cada lógica no seu devido lugar. Então, o que é refatoração? Né? Refatorar é modificar o código para melhorar a sua estrutura interna sem alterar seu comportamento externo. Então, normalmente, nós programadores criamos programas e vemos necessidade de melhorar a estrutura interna do nosso código. Essa melhoria que nós fazemos sem alterar o comportamento externo, ou como o usuário utiliza, como outros programas utilizam nosso código, nós chamamos de refatoração. Mais informações você pode pegar aqui na Wikipédia, né, que tem informações a mais aí sobre o que é refatoração, mecanismos de refatoração, etc. Tá? Então vamos dividir nossas tarefas, tá bom? Nossa turma está com lógica, o conceito aí, a lógica dela toda dentro do método main. Então vamos manter o conceito da turma, seu estado e a lógica de cálculo da média em uma classe separada. E a lógica de interação com o usuário nós vamos deixar aí no método main, que aí se nós precisarmos melhorar a nossa turma, né, o código da turma, e acrescentar mais informações, mais operações, nós fazemos tudo na turma e deixamos a interação com o usuário lá no método main. Então, olha só, nós dividimos duas classes, né, uma classe aqui chamada turma e a outra eu coloquei turma teste. Tá? A classe turma, coloquei aqui 3 variáveis de instância, representando os atributos da turma, a quantidade de notas, né, da turma, coloquei aqui como 1, questão da divisão mais na frente, para não ter divisão por 0. A soma das notas, 0, média da classe 0. Criei um método chamado adicionar nota, tá, para poder ficar, o usuário informa a nota, e essa nota é adicionada
na soma das notas, tá? Então, o nosso método main depois vai ficar chamando o adicionar nota para poder a classe turma, aqui o objeto da turma, fazer o controle da soma dessas notas. E aí tem até uma verificação aqui, ó, se nota maior ou igual a zero. Se o usuário digitar uma nota menor do que zero, não será adicionada aqui a soma das notas, tá? Que não pode, tá bom? Ter uma nota menor do que zero. E, no caso aqui, né, é como se estivesse considerando aquela nota como zero, tá? No cálculo da média, quando ele chamar o método calcular média, tá, vai ser feito o quê? Vai pegar a soma das notas, dividir pela quantidade de notas, ele vai atribuir a variável de instância média da classe e também vai retornar essa média da classe, caso não queira ser chamada a variável de instância, né? Também tem essa possibilidade aqui. Então, dois métodos, um adicionar nota e outro calcular média. E também cria aqui um método de resumo, né? Imprimir resumo, que retorna uma string. O que ele faz? Ele utiliza aqui, ele faz o que, né? Inicialmente, ele mostra o total das notas, né? Total das x notas, né? Ele apresenta, né, a quantidade de notas e a soma, e apresenta a média de toda a turma, tá? Nessa string Rzinha aqui. Para formatar essa string, eu estou utilizando um método da classe string, chamado format. String.format. Veja que esse método estou chamando sem criar um objeto string, tá? Igual eu utilizo o println, né, sem criar um objeto, né, sem instanciar um objeto, chamando system.out.println printf. Mas na frente a gente vai ver por que a gente chama alguns métodos sem precisar instanciar. Então, string.format, aqui esse método é útil, pessoal, para eu atribuir uma string formatada para uma variável do tipo string, tá? Se eu só concatenar strings, aqui eu não vou conseguir formatar, por exemplo, aqui em duas casas decimais, um valor de ponto flutuante e outros tipos de formatações que nós vamos ver mais na frente, tá? Então, total das %d notas, 2 pontos, %.2f e o %n, né? Eu posso, numa formatação, também colocar %n para pular a linha, tá? Pode ser /n ou %n, tanto faz. E aí, ó, o format recebe os parâmetros para colocar em cada posição que eu indiquei um especificador de formato. No caso aqui, 2, né? %d e %.2f. Então, vírgula, get QTD de notas, vírgula, get soma das notas, porque eu tenho um get set desses atributos. Soma, no caso aqui, o get soma das notas, get da média da classe e o get set do QTD de notas, né? Eu não tenho um set aqui para soma das notas e média da classe, que eles são alterados apenas pelos métodos adicionar nota e calcular média, tá? E aí eu pego, ó, essa string R igual a R mais, ó, o operador de concatenação do Java é o mais. Se eu pegar o operador mais com uma string envolvida, eu vou concatenar aquele valor com a string, tá? Então, tem essa primeira string R concatenada com essa string aqui, ó. String.format, média da classe, %.2f, %n. Aqui é a string entre aspas duplas, aí eu tenho uma vírgulazinha aqui, get média da classe, tá? E aí eu retorno esse resumo R. E aí no método main, eu tenho só a interação com o usuário. Separei a lógica da turma com a interação do usuário. Então, criei uma instância de turma, coloquei na variável turma, criei o objeto scan entrada, contador de notas 1, informa a quantidade de notas. Então, turma.set, QTD de notas, entrada.nextInt. Tá? Então, o usuário informa o dado, né, através dessa operação aqui, entrada.nextInt, o usuário informa a nota, dá Enter, e o valor é passado como argumento para o método setQTD de notas. Tá? E aí, ó, eu tenho uma repetição controlada por contador, que é semelhante à que nós fizemos no exemplo anterior. A única diferença aqui, ó, do código interno é que eu não estou somando as notas com o operador mais aqui diretamente. Eu estou chamando o método adicionar nota, que faz essa soma para mim. Então, turma.adicionar nota, passando a nota. E aí é feito um incremento no contador. Quando chegar até a quantidade informada pelo usuário de notas que vão ser inseridas, aí é feito depois do while o cálculo da média, turma.calcular média, tá?
eu não estou pegando um retorno, nesse caso aqui, e string R eu estou chamando aqui o resumo, turma.imprimir resumo, e aí esse imprimir resumo, ele não vai imprimir na tela, ele monta uma string e retorna para a variável R, e aí eu imprimo aqui para o usuário esse resultado, tá? System.out.println, pulei linha e mostrei o resumo para o usuário. Destacando aqui, ó, que o concatenador de strings é o operador binário mais. Se eu tiver qualquer valor mais uma string, ele vai pegar aquele valor, se é um inteiro, um double, uma string, e concatenar com a nova string, ou com a string que eu estou utilizando aí na instrução. Tá? Ok. Então, pessoal, nós fizemos essa refatoração, dividimos aqui o nosso código, estava tudo no método main, numa classe, e a interação na classe turma teste. E aqui nós podemos apresentar, né, nós podemos ver alguns exemplos de melhorias que nós podemos obter com a refatoração e que justifica a refatoração de código continuamente, né, de acordo com as necessidades que nós temos. Tá? Para que nós refatoramos código? Para melhorar a coesão do nosso código, né, para colocar as coisas devidas no seu lugar, né, não misturar coisas com conceitos diferentes no mesmo lugar, tá? Ou seja, dar uma maior coesão ao código e diminuir o acoplamento, tá bom? Fazer com que as coisas não sejam tão dependentes umas das outras. E também dar um melhor controle sobre o estado dos objetos, né? Aí conseguimos, com o nosso caso aqui, da turma, fazer a validação de intervalos de valores, tá bom? Notas não podem ser menores do que 0, por exemplo. Prevenção de dados válidos, né? Nós não impedimos que sejam colocados dados inválidos no estado do nosso objeto. E também conseguimos fazer tratamento de erros, tá? Que nós vamos ver também muito sobre tratamento de erros mais na frente aqui na nossa disciplina, tá? Bem, pessoal, é isso para esta aula, tá? E então, o que nós vimos aqui na nossa videoaula? Nós vimos que o Java possui 3 estruturas de controle para a construção de algoritmos: sequência, seleção e repetição. Nesta aula nós vimos o quê? Nós vimos as instruções de seleção if e if-else e vimos a instrução de repetição while, inclusive o controle por contador, né? A repetição controlada por contador. Existe também um outro controle, que é o controle por sentinela, que nós vamos ver em outra aula. Tá? As estruturas, né, são organizadas de forma empilhada ou aninhadas. Nós vimos aí também essa questão. Foram apresentados os princípios de refatoração de código e basicamente foi isso que nós vimos. Tá? Aí vem aquela questão, né? Se o usuário não souber a quantidade de notas que precisa ser inserida para o cálculo da média, né? A gente viu lá na repetição controlada por contador uma definição de quantidade fixa de iterações, 10, ou uma quantidade formada pelo usuário. Mas se até mesmo o usuário não souber a quantidade, então vamos ver isso em outra videoaula, tá bom? E vamos ver como é que nós implementamos essa condição, ok, pessoal? Façam as atividades, façam os exercícios aí de fixação, treinem também em sua casa, tá bom? Onde você estiver, para que você possa fixar bem essas instruções de controle fornecidas pela linguagem Java. Façam algoritmos aí, pensem em alguns algoritmos e tentam resolver também com a programação em Java. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês.